A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Glória a Deus por este momento, por esse privilégio de estarmos aqui a falarmos e também você que está aqui a ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo quanto Ele ainda fará. Mais uma vez estamos aqui, né, para gravarmos um ensinamento que Deus tem colocado ao nosso coração, né, para esse tempo, e com o Espírito Santo possa nos capacitar nesta hora, porque a palavra diz: sem mim nada podeis fazer. O que é que nós podemos fazer sem Ele? Nada, nada. Não somos capazes de alguma coisa, mas com Ele podemos todas as coisas. Como diz a palavra, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, com o Espírito Santo, nesta hora, venha falar, né, através de nós, nos ensinando a palavra dele. O Espírito de sabedoria e revelação seja liberado nesta hora. E você que esteja a assistir esse vídeo, o teu entendimento seja aberto em nome de Jesus Cristo, para a glória a Deus Pai. Vamos aprender, né, sobre o batismo com o Espírito Santo. Ai, Jesus, é um estudo muito profundo, pouco ensinado, pouco aprendido, mas estamos aqui para ensinarmos, né, sobre o batismo com o Espírito Santo. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Quando você é edificado, eu também sou edificada. Quando você cresce, eu também cresço, porque somos membros de um só corpo. E o texto, né, de referência que eu trouxe para basearmos o nosso ensino está em Mateus capítulo 3, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! A palavra de Deus é boa. A palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus é regeneradora e transformadora. E a palavra traz sempre conhecimento que nos liberta. Então, vamos falar sobre o batismo com Espírito Santo. Antes de nós darmos continuidade, comenta aqui no vídeo: já aprendeste sobre o batismo com o Espírito Santo? Já recebeste o batismo do Espírito Santo? Se sim, comenta. Se não, também comenta. E graças a Deus, né, nós vamos aprender com a palavra, com o Espírito Santo, aquilo que Ele nos ensina a respeito disso. E você que deseja, que anseia mais o Espírito Santo, será batizado com o Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. Deixa um like nesse vídeo, deixa um like mesmo. Comenta, 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 partilha o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Porque quando nós partilharmos, nos subscrevemos no canal, mais pessoas, né, são, como o YouTube sugere para mais pessoas, e mais pessoas têm acesso. Então, faça isso. Deus será muito engrandecido por este meio. Amém? Partilha. Você que tem uma irmã em Cristo, que você tem intimidade com ela, que você tem partilhado algum conhecimento da palavra com ele, partilhe o vídeo e
sempre que nós partilhamos alguma coisa edificante, nós estamos a abençoar a vida de alguém. Então, faça isso para que esta vida seja abençoada. Amém? Glória a Deus. Então, antes de nós darmos continuidade, antes de nós falarmos sobre o batismo com o Espírito Santo, eu gostaria de começar por falar sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, amém? Talvez você já ouviu falar várias coisas sobre o Espírito Santo, né? Muitos não creem que o Espírito Santo é Deus. Muitos não creem que o Espírito Santo sente, que o Espírito Santo age, que o Espírito Santo vem e habita no coração daquele que crê em Jesus Cristo. Muitos não creem que o Espírito Santo traz o poder de Deus, traz a capacitação para que o crente viva uma vida de glória, para que o crente execute a comissão que Deus, deu aos seus discípulos, a todos aqueles que crerem em seu nome. Mas nós estamos aqui para aprendermos quem é o Espírito Santo e sobre o batismo dele. Não vamos falar muito sobre quem é o Espírito Santo, porque esse vídeo não é específico para aprendermos sobre a pessoa do Espírito Santo, mas eu gostaria de dizer que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Irmãos, é um mistério, mas se você quer ter essa revelação, você precisa buscar. Você precisa receber, porque é Jesus quem traz a revelação. Então, não estamos aqui para falar, especificamente da pessoa do Espírito Santo, mas, em poucas palavras, é isso que eu trago para ti, que o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é um vento. O Espírito Santo não é uma energia que vem, não. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. E eu gostaria, eu trago sempre referência, você que está aqui no nosso canal, irmãs que oram conosco no grupo, vocês sabem que a palavra de Deus é o nosso fundamento. Nós precisamos sempre nos fundamentar na palavra. Então, eu gostaria de abrir o livro de 2 de Coríntios, no seu capítulo 3, no seu versículo 17. 2 de Coríntios. Aleluia. 3:17 diz assim: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito está. Desculpa, diz assim: o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Aqui está dizendo que o Senhor, Deus Yahweh, é o Espírito. Aqui se refere ao Espírito Santo. E também outro texto, não vou abrir agora, mas pode anotar aí, depois vai meditar na palavra, em Atos capítulo 5, no seu versículo 3-4, quando Ananias e Safira, estiveram diante de Pedro, Pedro disse a eles: por que vocês estão a mentir ao Espírito Santo? Por que vocês, sabendo que vocês, vendendo a vossa propriedade, vocês teriam esse valor, não foram honestos, mas estão a vir aqui a mentir ao Espírito Santo? Agora, por vocês mentirem ao próprio Deus, Deus vos julgará. Então, esse texto comprova que eles mentiram ao Espírito Santo, que esse Espírito Santo é Deus. E esse texto diz que o Senhor é Espírito. O Espírito Santo é Deus. Tem mais outros textos. Você pode ir depois, medita, estude a palavra.
O Espírito Santo é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele tem interesse. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz: não entristeçai o Espírito Santo de Deus. Só uma pessoa, né, consegue sentir tristeza. Uma força não sente tristeza. Uma força não se pode lhe mentir. Então, o Espírito Santo tem sentimentos. Ele se entristece. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo guia. O Espírito Santo ensina. João 16, 13. Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria, nos ensinaria. Então, o Espírito Santo é uma pessoa e você precisa se relacionar com o Espírito Santo. Por isso é que quando Jesus foi glorificado, era necessário que Jesus subisse para que o Espírito Santo descesse. Quando Jesus estava na terra, as pessoas tinham que correr para ir atrás dele, para ir ter com ele, né? Nem todo mundo tinha acesso a Jesus, porque era uma multidão sempre por trás de Jesus, mas Jesus dizia que era necessário que ele subisse ao céu e depois enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo está todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que aceitam Jesus. O Espírito Santo faz habitação nessa pessoa. Então, você tem acesso ao próprio Deus por meio do Espírito Santo. Amém? Você precisa se relacionar com Ele. Deixar de simplesmente ser visitado por Ele. Deixar de receber a visitação, né? Porque nós confundimos a visitação e a habitação. Antes de eu falar sobre a visitação e a habitação, eu gostaria de dizer que o Espírito Santo, né, na salvação, acontece o seguinte processo. Quando você aceita Jesus, né, que é no processo de salvação, o Espírito Santo passa a habitar em ti. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 13, diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Amém? Quando nós cremos em Jesus, automaticamente você recebe o selo do Espírito Santo. Tipo, é automático. A partir do momento que você aceita Jesus, você recebe o selo do Espírito Santo e ele passa a habitar em ti. Você nasce de novo, amém? Você se torna filha, você tem um selo de que você é propriedade do Altíssimo. O selo é uma marca que todos os cristãos têm. É espiritual, você não consegue ver, mas você carrega essa marca. Você que não tem olhos espirituais abertos pode não entender, pode não ver, mas aqueles que têm olhos espirituais abertos, eles conseguem identificar quando alguém está na luz, quando alguém está nas trevas, porque por causa desse selo que os crentes carregam. Amém? A pessoa é selada como filha de Deus desde o momento que aceita Jesus por meio do Espírito Santo. E em Romanos capítulo 8, versículo 9 diz que se alguém tem o Espírito, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a ele. Então, na conversão, você recebe o Espírito dele, o Espírito Santo, para que você pertença a ele. Então, eu estava a dizer, você precisa ser habitação e deixar de receber visitação. Só é possível o Espírito Santo habitar em ti quando você se arrepende de verdade, quando você se converte de verdade, quando você crê ao Senhor Jesus de verdade. Hoje em dia muita gente diz que crê, muita gente diz que aceitou Jesus, mas em seu coração eles não se entregaram totalmente.
E você consegue identificar isso pelos frutos, pelas obras. Porque a partir do momento em que você crê de todo o coração, o Espírito Santo vem fazer habitação em ti, você nasce de novo, você não é mais a mesma pessoa. O teu entendimento é diferente, as tuas ações são diferentes. Por mais que você, naquele momento, esteja agora entrando num processo, numa nova caminhada, mas você começa a enxergar um mundo diferente, começa a enxergar as coisas diferentes, amém? Por quê? Por causa da presença de Deus, do Espírito de Deus, que estará habitando dentro de você, amém? Então, se você é salvo, você tem o Espírito Santo em ti. Amém? Deus é bom. Não fizemos nada além de crer, mas Ele nos dá acesso à presença dEle. Amém? Então, seja habitação. Porque só depois do Espírito Santo fazer habitação em ti é que você será capacitado para receber o batismo com o Espírito Santo. Então, eu comecei trazendo essa introdução para quê? Para que você entenda que é necessário passar por processos para que você receba o batismo com o Espírito Santo. Então, se você ainda, né, ainda não creu em Jesus, se você ainda não recebeu o Espírito Santo como selo em ti, você não vai poder receber o batismo com o Espírito Santo. E desde o momento que você crê, né? Começa um desejo em ti, em buscar mais a presença de Deus. E aí é que nós conseguimos receber o batismo com o Espírito Santo. Para nós darmos continuidade, hoje tem muitos textos bíblicos sobre o texto-chave do batismo com o Espírito Santo. Eu vou abrir no livro de Atos, capítulo 19, versículo 1 a 6. Muitos podem ter dúvidas sobre o batismo com o Espírito Santo. Existe? Uns até vão falar, não, é a mesma coisa. Quando você aceita Jesus, você já recebe o batismo. Uns vão falar, isso não existe. Enfim, é muita confusão. É falta de fundamento. Amém? Graças a Deus, né? Estamos aqui para termos esse fundamento. Em Atos capítulo 19, versículo 1 a 6. Vamos prestar atenção na palavra do Senhor. Amém? Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Preste atenção, discípulos, já eram discípulos. Amém? E Paulo pergunta se eles já receberam o Espírito Santo depois de eles crerem. Amém? Ele responderá, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. E eles responderam, o batismo de João. Amém? Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus, o texto que nós abrimos. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Amém? Glória a Deus. Se você contrariar essa palavra, então você não crê na palavra de Deus. Você não crê na Bíblia porque estamos a ver aqui, né? Que estes homens já criam, já tinham sido batizados com o batismo de arrependimento. Irmãos, não se complica sobre a questão dos batismos. A Bíblia fala em Hebreus que existem batismos
me esqueço aqui agora do versículo, capítulo, mas Paulo diz para nós não voltarmos mais nos fundamentos iniciais a respeito dos batismos, a respeito do arrependimento. Então, a Bíblia menciona que existe batismos, não é só batismo de arrependimento. Nós só conhecemos batismo de arrependimento, a maioria, porque tem pessoas que já conhecem outros tipos de batismo, como batismo com o Espírito Santo, porque eles buscam, tiveram a graça de terem líderes ou pastores que os ensinaram. Uns até tiveram a graça do próprio Espírito Santo os ensinar, amém? Então, esse, o batismo de arrependimento é o batismo que você recebe quando você aceita Jesus, o batismo das águas. É diferente do batismo com o Espírito Santo. Aqui nós estamos aprendendo o batismo com o Espírito Santo. E para que a pessoa receba esse batismo com o Espírito Santo, precisa passar por esses processos aí atrás que nós já aprendemos, amém? E nesse texto, Paulo aqui está a esclarecer a eles aquilo que eu já acabei de falar, aleluia. Então, você precisa do batismo com Espírito Santo. Se você ainda não recebeu esse batismo, você precisa buscar, amém? Você precisa receber esse batismo, porque sem o batismo com o Espírito Santo, você não está capacitado para a obra, você não está capacitado para o ministério, você não está capacitado para exercer sua autoridade, você não está capacitado para nada do reino de Deus, porque é o poder de Deus que vem sobre o crente para o capacitar, aleluia. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que ocorre depois da salvação. Esse texto confirma e os fundamentos lá atrás, que falamos no início do vídeo, assim trazem, né, este fundamento. O batismo com o Espírito Santo não traz apenas habitação, como nós aprendemos, a habitação vem quando você aceita Jesus. Ele traz poder. Amém? Atos. Hoje temos muitos textos, amém? Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, antes dos apóstolos receberem o poder do Espírito Santo, eles não eram capacitados para ser testemunhas de Jesus. Amém? Então, se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, você ainda não está capacitado. Por isso é que você precisa começar a desejar a partir de hoje. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, se você já é batizado com o Espírito Santo, busque a renovo, busque sempre mais da presença, aleluia. Se você ainda não é, começa a desejar, começa a buscar o batismo com o Espírito Santo, porque aqui o texto está dizendo, né, que receberão poder. Amém? Então, é um poder de Deus que vem na vida do crente para o capacitar. Aqui nesse texto em Atos, olha, na igreja pentecostal nós aprendemos muito, falamos muito do dia de Pentecostes. Nesse dia de Pentecostes, os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, foram capacitados pelo poder de Deus para poderem ser testemunha, para poderem viver aquilo que o Espírito Santo os comissionou. Antes desse batismo, eles não estavam capacitados. Se você for alguém que estuda a palavra e busca Deus, você vai entender que Jesus, né, mesmo depois da sua ressurreição, ele soprou o Espírito Santo aos seus discípulos. Aí os seus discípulos já haviam nascido de novo, mas mesmo assim, Jesus os ordenou para ficarem em Jerusalém, para não irem ainda testemunhar, para não irem ainda fazer a obra antes de eles serem revestidos desse poder de Deus, do poder do Espírito Santo que capacita o crente. Então, se você não tem batismo com o Espírito Santo, você não está capacitado para ser testemunha, você não está capacitado para pregar, para evangelizar, para expulsar demônios,
Você não está capacitado para operar nos dons, apesar de que você pode ter o Espírito Santo, mas esses dons, né? Você tem maior capacitação quando você recebe o batismo com Espírito Santo. Amém? Então, como é que nós podemos receber esse batismo com o Espírito Santo? Já que estamos aqui a falar que nós precisamos desse batismo com o Espírito Santo. Graças a Deus, né? Eu me lembro da minha experiência quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu nem sabia ainda que existia batismo com o Espírito Santo, mas na nossa congregação eu me lembro que o pregador estava a ministrar muito sobre o poder de Deus e ele falava: receba o batismo com o Espírito Santo. Eu sei que era um culto mesmo de avivamento, nós estávamos a orar, a buscar a presença de Deus. Eu sei que de repente veio um poder assim em mim e eu comecei a girar assim, à toa, né? Não sei qual é o termo, mas você que já foi à igreja, você possivelmente já viu, né? Quando a pessoa cai no poder, quando a pessoa recebe, né? Uma descarga de poder da parte de Deus. Então, tem uns que também recebem dos demônios, né? Não conseguem ficar assim de pé, porque o que é espiritual, irmãos, só Jesus. Então, eu me lembro dessa experiência que eu comecei a girar e depois comecei a falar em línguas, comecei a soletrar algumas sílabas, até no meu interior eu estava a falar, será que eu não estou a se fingir? Mas eu não estava a se fingir, era mesmo um poder que veio sobre mim, amém? Então, como é que nós podemos receber o batismo com o Espírito Santo? Irmãos, primeiro eu gostaria de te dizer que você precisa desejar. Você precisa ter sede intensa por receber esse batismo. Nesse texto, em Atos, nós podemos ver que os discípulos o Jesus lhes ordenou a esperarem, né, em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos desse poder. E eles, quando estavam lá, né, naquele lugar, eles oravam, eles permaneciam na comunhão, eles permaneciam na santidade, eles ansiavam a promessa, aleluia. Então você tem uma promessa. Você tem uma promessa, amém? O batismo com o Espírito Santo é uma promessa para os crentes. João disse que Jesus viria e nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, como promessa do Senhor, você precisa começar a desejar essa promessa. E a partir do momento em que você começa a desejar essa promessa, ela se cumpre. Aleluia. Então, começa por desejar. Primeiro passo. Creia, creia que existe esse batismo. Tem fundamentos, não é uma coisa da minha cabeça, amém? Creia que existe o batismo com o Espírito Santo para te capacitar, para te encher de Deus, para te encher do poder e da glória de Deus. E desde o momento em que você crê, começa a desejar. E depois de você começar a desejar, você precisa começar a buscar. Irmãos, quando o ser humano deseja alguma coisa, né? Quando ele deseja alguma coisa, ele começa a idealizar, ele começa a pensar sobre aquilo. E quando ele começa a pensar sobre aquilo, ele começa a se mover em direção àquilo que ele deseja, àquilo que ele quer. Eu me lembro que pela primeira vez que eu não estava ensinando sobre o batismo, nós pensando com as irmãs, ainda vão lembrar do exemplo que eu dei. Eu perguntei, irmã fulana, qual é o teu prato favorito? Ou o que você gosta mais de comer? Ela me respondeu, frango e té. E eu disse, para quem não sabe, frango e té é uma mistura assim de batata e frango, né? Que grelham assim a carvão e é muito bom. Ela disse que é frango e té. Eu disse, quando
E eu lhe perguntei, quando queres comer franguité? Começa por um desejo. Depois vai na tua mente, depois você começa a pensar como é que você vai fazer para conseguir esse franguité. Você consegue um dinheiro, você procura onde vende, você vai, compra, adquire aquilo e come. Se é para comer na tua casa, come. Se é para comer lá no local, você come. Mas você faz alguma coisa depois de desejar. Então, é isso que eu quero trazer aqui para você. Não adianta você falar, eu desejo, eu quero, mas não está a fazer nada. Você deseja o batismo com o Espírito Santo, você quer mais de Deus, você precisa se levantar, você precisa fazer alguma coisa. Se para as coisas dessa vida, né? Para nós adquirirmos conhecimento, nós precisamos estudar. Para nós crescermos na área profissional, nós precisamos ter uma formação, precisamos nos profissionalizar, precisamos fazer alguma coisa, porque que quando é as coisas de Deus, nós achamos que é tudo automático. Não é automático, você precisa buscar, aleluia. Então, os apóstolos, os discípulos receberam a promessa que eles seriam batizados com o Espírito Santo, viria o poder de Deus sobre eles, mas eles precisavam buscar, eles precisavam permanecer em oração. Se eles não permanecessem em Jerusalém, eu creio que só aqueles que estavam em Jerusalém que receberam o batismo com o Espírito Santo, porque está escrito em Atos 2, só aqueles que estavam lá às 9 horas da manhã receberam o poder, veio como um vento veemente, impetuoso sobre eles e repousou, né, como línguas de fogo na cabeça deles. Só aqueles, desculpem, que estavam em Jerusalém, só aqueles que estavam em oração, só aqueles que estavam em comunhão, só aqueles que estavam na santidade, na presença, só aqueles que desejaram é que receberam o batismo com o Espírito Santo. Então, você precisa se colocar nesta posição. Eu estava a dizer que o batismo é uma promessa para todo discípulo, para todo aquele que crê em Jesus. Em Lucas capítulo 11, no seu versículo 13, Lucas 11, 13 diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém? Se você pedir, se você pedir, começa a desejar. Como você não é que tem o Espírito Santo, é o Pai que tem o Espírito Santo. Então começa a pedir. Como é que você vai pedir? Em oração, amém? Começa por desejar. E depois começa a orar. Ora. E na oração você precisa se render totalmente a Deus. Amém? Você não vai receber o batismo com o Espírito Santo se você não andar na santidade. Você não vai receber o batismo no Espírito Santo se você não estiver em comunhão com Deus. Você não vai receber o batismo com o Espírito Santo se você não permanecer na presença de Deus. Então é necessário que você cumpra esses requisitos para que você possa receber o batismo com o Espírito Santo. Amém? Como é que você, né, após desejar, após começar a orar, pode receber, pode ter essa experiência? Porque o batismo com o Espírito Santo não é uma experiência automática como o selo. É uma experiência real, é uma experiência que você sente. Aqui, os discípulos de Jerusalém tiveram uma experiência real, uma experiência viva, manifesta, que as pessoas conseguiram perceber. Em Atos, quando Paulo ministrou o poder, né, o Espírito Santo sobre aqueles discípulos que criam também em Jesus, ele impôs as mãos sobre eles, eles começaram a falar em línguas. Houve evidências. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você recebe evidências de como é que você pode ter essa experiência. Você pode receber o batismo com o Espírito Santo em um culto.
Você pode receber o batismo com o Espírito Santo em oração pessoal, no secreto. Você pode receber o batismo com o Espírito Santo com imposição de mãos, amém? Mas é necessário, se por exemplo for em um culto, é necessário que você esteja em oração e comece a desejar. E se aí tiver o poder de Deus, e aí tiver homens de Deus, né? Eles podem ministrar sobre você, podem colocar a mão sobre você, você pode receber o batismo com o Espírito Santo, como podem não colocar a mão em você, simplesmente por desejar e pelo ambiente ser um ambiente de glória, a presença de Deus for palpável naquele lugar, você pode receber o batismo com o Espírito Santo em oração, né? Eu estava dizendo para você receber, você mesmo no culto, você precisa desejar e orar. E, em particular, né, você também pode receber no secreto. Se você, na tua igreja, ministra um pouco sobre o batismo com o Espírito Santo, Deus é que sabe, né, onde é que você vai ser batizado, se é na igreja, se é na tua casa, ok? Mas, se você em tua casa começar a orar, né, se você em tua casa começar a buscar a presença, desejar, começar a pedir, Pai, me batiza com o Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo, estou aqui. Eu quero essa experiência, eu quero o teu poder sobre mim, estou aqui, me batiza, é tua promessa, Pai. Você pode receber esse batismo com o Espírito Santo no secreto. Amém? Eu me lembro que eu tive um renovo, né, do meu batismo. Eu tive um renovo da parte de Deus. E aquilo foi no secreto, não foi na igreja. Então você pode receber o batismo com o Espírito Santo no secreto. Você também pode receber o batismo com o Espírito Santo com a imposição de mão. Mas não é você que vai se trazer, né, para isso. É Deus que vai preparar isso. Desde que você se coloque na disposição, né, dele. E eu estava a dizer que quando você recebe, né, há evidências espirituais visíveis e práticas nesse batismo. Em Atos capítulo 2, versículo 4, uma das evidências visíveis é que os discípulos começaram a falar noutras línguas. Esse mais é outro assunto. Tem crentes que não falam em línguas até hoje. Mas o falar em língua não é, como é que eu posso dizer? Não é tipo que se você, quando recebeu o batismo com o Espírito Santo, você sentiu a presença, o poder de Deus sobre ti, não falaste em língua que você não recebeu. É uma das maiores evidências, porque no outro texto também diz que os discípulos, né, falaram em outras línguas e começaram a profetizar. Pode ter outra manifestação, mas há uma manifestação no momento em que você recebe, uma manifestação visível. Amém? Então, você precisa discernir. É tipo uma descarga que vem sobre você. A partir do momento que você recebe o batismo com o Espírito Santo, você se sente renovado, você sente um novo vigor, você sente mais ousadia. Amém? Se você, né, você pode falar em línguas. Eu me lembro que eu falei em línguas. Tem muitos crentes que quando recebem o batismo com o Espírito Santo falam em língua, né? Mas tem aqueles que não falam em língua. Então, possivelmente, se você recebeu ou já recebeu e não falaste em língua também, não se sinta mal. Mas você sabe que tem aqueles que não falam em línguas é por incredulidade. Pensam que eles é que estão a se esforçar. Por exemplo, eu me lembro, eu só falava rá, rá, dá, dá, não sei se quer. Falava assim alguns alfabetos. Tinha receio, eu estava falando, eu tipo, estou a me fingir. E tem crentes que pensam que aquilo é da cabeça deles e não, acabam por não fluir, né? Porque tem receio. Se calhar você já sentiu, né? Que o Espírito Santo estava te direcionar a falar em línguas, mas você por pensar, não, acho que é da minha cabeça, acho que não é nada a Deus. Se calhar estou a imitar alguém, coisas assim, porque eu também vinha muito na minha mente que eu estou a imitar as pessoas, mas não, é mesmo o Espírito Santo em ti a te levar, amém? Então, tem que ter evidências, evidências de Deus. Pode não ser falar em línguas, mas se você não fala em língua, tem que ter fruto do Espírito. Gálatas 5,
né? Tem aqueles que falam em línguas, mas não tem fruto do Espírito. Isso tudo você vai desenvolver quando você recebe o batismo com o Espírito Santo. Então, você não fala em língua, mas tem que ter fruto do Espírito. Mas não se conforme em não falar em línguas, porque está escrito que meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Você precisa, assim, como discípulos de Jesus, falar em novas línguas. Amém? Vou concluir esta primeira parte do nosso vídeo aqui, para o vídeo não ficar muito extenso, e vou dar continuidade à sequência no outro vídeo, amém? Que Deus possa nos abençoar. Até o próximo vídeo. Deixa um like neste, comente se te abençoou, amém?